6, versículos de 1 a 5. Josué, versículos de 1 a 5. É o 6º livro da Bíblia. Amém. Diz assim a palavra de Deus, Josué capítulo 6. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiros adiante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se prolongamente a buzina de carneiro, ouvindo vós o sonido, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Amém. Obrigado, Jesus. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, por favor. Meus amados irmãos, hoje eu vou falar para você sobre um inimigo que nós temos. E, por favor, não estou falando sobre o vermelhinho, sobre o encardido. Estou falando de outro tempo, de outro inimigo. Eu estou querendo falar com você sobre um inimigo chamado tempo, e é um inimigo que nos consome. O inimigo chamado tempo é um inimigo indomável. Ninguém controla o tempo. Não existe corrente, não existe algema, não existe nenhum tipo de método que faça parar o tempo. Na verdade, na história humana, só por 2 vezes o tempo parou. Uma vez com o homem de Deus, quando ele estava em meio a uma guerra, em meio a uma batalha, e ele viu que não tinha condições de matar todos os seus inimigos até anoitecer, ele orou a Deus e pediu que o dia se prolongasse. E diz a Bíblia que a terra parou. E mais à frente um pouquinho, lá no livro do Apocalipse, quando a Bíblia fala que em dado momento no céu, houve silêncio de quase meia hora, aí mais uma vez completando as 24 horas que o tempo parou. Somente nessas 2 datas, somente nesses 2 momentos, em nenhum outro tempo, em nenhum outro momento, em nenhuma outra história ou experiência, o tempo foi vencido. O tempo se encarrega de nos envelhecer a cada dia. Diz a mitologia grega que existe um deus do tempo, um deus chamado Cronos. E esse deus, por sua vez, casou-se com a sua irmã, um nome assim muito sugestivo, chamado Reia. Esse casamento gerou 6 filhos, 3 mulheres e 3 homens. E entre os 3 homens, um dos filhos desse casal, Crono e Reia, era Zeus. Só tinha um problema, é que conforme ia nascendo um filho, Cronos, com medo de ser afrontado por um filho ou destronado por um dos seus filhos, porque havia muitos na mitologia grega, um filho destronar o seu pai, Cronos então começava, quando o filho nascia, ele ordenou a Reia: quando nascer o filho, você me dá que eu vou me alimentar dele. Então Cronos pegava o seu filho e comia o seu filho, e assim fez por 5 vezes. Quando Zeus nasceu, Reia, já penalizada, já totalmente assim solidária, o último filho que talvez ela teria, ela então pega uma pedra, envolve num pano e dá para Cronos ao invés de dar Zeus, e assim ela poupa o filho de Zeus, né, da morte. O importante nessa pequena história é que Cronos se alimentou da pedra, como se fosse um outro filho. Aí vem a história, aí vem a moral da história, que nem a pedra, nem as montanhas conseguem vencer o tempo. Tudo é consumido pelo tempo. E eu não estou falando assim com você, porque amanhã eu vou completar aniversário, não. Tem nada a ver.
Depois você vai entender, mas o tempo, ele consome tudo. Tanto é que a nossa vida é projetada e calculada baseada no tempo. Exemplo, até o ano que vem, ou até 2020, eu pretendo ter isso, isso e isso. Quem já pensou assim? Eu pretendo até 2022 eu estar no país X ou no continente Y. Há um projeto, até o nosso projeto de vida é baseado nesse nosso inimigo chamado tempo. E conforme o tempo vai passando e as coisas não vão se realizando, isso vai tirando de nós a nossa força, a nossa empolgação, porque nós somos, repito, e está tornando até muito chato falar isso, nós somos muito imediatistas. Nós queremos o negócio no estalar de dedos, no abrir e fechar de olhos, e quando o tempo vai passando e aquilo não acontece, o tempo vai minando de nós as forças e a empolgação. Aquela empolgação que eu tinha quando projetei, quando iniciei lá o meu plano, agora já não é mais o mesmo, porque o tempo arranca de nós a empolgação. Quem de nós nunca falou, poxa, o tempo está passando e eu não consigo fazer nada, o tempo está passando e eu não consigo realizar nada. Quem sabe entre nós alguém já falou assim, o tempo está passando e eu não sou nada, porque o tempo ele tira de nós as nossas forças de verdade. Essa expressão, último dia do ano, talvez tenha trazido para você um sentimento de tristeza. Talvez essa data, dia 30 de dezembro, penúltimo dia do ano, seja carregado para você de uma nostalgia, de um sentimento de inferioridade. Quem sabe você hoje está falando, poxa vida, mais um ano passou e eu não engravidei. Mais um ano passou e eu não casei, mais um ano passou e eu não consegui um emprego, mais um ano passou e eu não consegui minha casa, não sei o que você projetou, talvez essa última data, esse tempo que hoje estamos vivendo, esteja atribulando você. Agora preste bem atenção, como Deus trata o último dia? Como você trata o último dia? Como você imagina o último dia do ano? Vamos ver como que Deus trata. Veja só, o texto que você leu aí, me permita fazer aqui uma pequena explanação, só para os nossos amigos que não conhecem muito bem a história, serem contextualizados. Fala de um homem que sucedeu Moisés, um homem chamado Josué. Este moço Josué, nessa época que aproximadamente tinha 40 anos de idade, era um grande guerreiro, era um grande, podemos assim afirmar, um grande capitão do exército. E Deus então chama Josué e fala, Josué, você vai levar esse povo a entrar na terra de Canaã. Bom, promessa de Deus. Quem aqui já recebeu uma promessa de Deus? Quando Deus te prometeu, você não pensou que fosse fácil? De repente alguém chegou para você, eu vou aqui criar um exemplo, por favor, não se constranja com isso. Deus prometeu para você através da palavra, através de uma pregação, ou através de uma pessoa, olha, você vai conseguir ser um empresário, sei lá. E você então, quando recebeu essa palavra, olha, se Deus está falando, vai ser fácil. Se Deus está dizendo para mim que eu vou conseguir, vai ser fácil. Aí é que nós nos equivocamos, porque as promessas de Deus não são sinônimos de facilidades. As promessas de Deus não são sinônimos de falta de trabalho, ao contrário, Deus promete, Deus cumpre, mas tem uma parte que nós temos que fazer. Porque quando Deus fala para Josué, Josué, eu vou te dar essa terra com o povo, ora irmãos, é Deus. Por que Deus não faz Josué ser transportado, transladado do deserto para Canaã? Por que Deus não aniquila os seus inimigos, os cananeus, os heteus, os heveus e todos os zeus que lá moravam? Por que Deus não extermina todos? Mas ao contrário disso, quando Josué entra na região chamada Canaã, que era uma região cheia de cidades fortificadas, Josué depara com o primeiro desafio, um rio. Como então avançar esse rio? Deus abre o Rio Jordão para eles atravessarem, e quando chega do outro lado do rio, eles veem Jericó, uma cidade grande, fortificada, com a muralha assustadora, e muitos pregadores dizem que em cima da muralha de Jericó havia condição, por causa da sua espessura, de circular 2 carruagens ao mesmo tempo, de tão larga que era aquela. Imagina quando Israel olhou para aquela cidade e falou assim, meu Deus, o Senhor não prometeu, o Senhor não disse, está tão pertinho a bênção, como pode ser? E Josué então recorre
a Deus, recorre ao Senhor e fala: como é que eu vou fazer? Os hebreus agora são tomados por uma ansiedade, são tomados agora por um sentimento, poxa vida, quem sabe, de frustração. O que eu vou fazer agora? Aí Deus fala: Josué, eu vou te dizer como você vai ganhar essa cidade. Você vai chamar o povo, e ele ordena, né? Uma das características do nosso Deus é que ele é muito criterioso. O nosso Deus gosta das coisas tudo ordenadas, né? Tudo certinhas. Às vezes eu fico assim, estarrecido, quando vejo pregadores falando assim: eu não preparo mensagem não, na hora Deus me dá. Não é esse Deus que eu sirvo não, irmão. O Deus que eu sirvo é Deus criterioso, é um Deus que exige de nós também a nossa participação, o nosso trabalho. E ele fala assim: olha, chame o povo, manda os soldados, manda os cantores, manda o povo ficar atrás. E o que nós vamos fazer? Vocês vão rodear a cidade, por quantos dias? Vou cantar um corinho. 7 dias. Nos 6 dias primeiro, você vai dar uma volta, e no 7º dia, 7 voltas, pelo amor de Deus. Eu vou ficar andando 6 dias, Senhor? Não foi o Senhor que disse? Olha o tempo que eu estou perdendo. Senhor, o Senhor é o Deus do já, o Senhor é o Deus do imediato. Não pode não. Aí Deus fala assim: vão dar 6 voltas. Aí pare para pensar. Josué reuniu o povo e falou assim: olha, daqui a 7 dias você vai ter uma bênção. Você sabe muito bem que tempo é relativo, né? Pelo menos o valor do tempo é relativo. Por exemplo, para quem está ansioso, o tempo passa rápido. É rápido? Você está ansioso, o tempo não demora? Agora, quando você está preocupado, o tempo passa, ele demora? Passa rápido. Meu Deus, mês que vem tem que pagar aluguel. Já está chegando dia 10 de novo, pelo amor de Deus, o tempo não para. Mas quem está esperando a bênção, parece que o tempo é muito relativo. Pois bem, vamos dar a volta. O povo falou: meu Deus, daqui a 7 dias vocês vão ter a cidade nas mãos de vocês. Lá estão eles, lá o muro, aí estão lhe dando a volta. Um dia, aí o povo lá de cima olhando e falando assim: tudo doido, né? Tudo maluco, dando volta aqui. A gente pensa que nós somos malucos. Dá a volta. E agora, Josué? Volta. Amanhã acorda, outra volta. Fique imaginando você, assim como eu imagino, como eles estavam ansiosos para o último dia. Como que eles estavam ansiosos para chegar ao 7º dia? Josué falou no 7º dia, está faltando 3, contagem regressiva, 4, 5, 6, quando chegou no 7º dia, Josué, é agora nós vamos arrebentar, agora o muro caiu? Não, nós vamos dar mais uma volta? Não, nós vamos dar 7. Pelo amor de Deus, eu pensei que no 7º dia nós iríamos acordar e o muro está caído, todo mundo morto, e a gente conquistar. Não, no 7º dia, vocês vão dar 7 voltas. Sabe como que Deus tratou o último dia para Israel na conquista de Jericó? Deus tratou como o dia mais difícil. E eu quero dizer para você o seguinte: quando você está sendo assolado por uma tribulação, quando você está sendo sacudido por um vento, quando você está sendo sacudido por um problemas, e você ora e soma-se mais problemas, e você pede a Deus e parece que o negócio piora, o que está acontecendo? É prenúncio de uma grande vitória. No último dia tudo é mais difícil. Por quê? Porque o nosso inimigo sabe o que Deus preparou para mim e para você. O nosso inimigo sabe o que vai acontecer na sua vida, na minha vida, no amanhã. Por isso, no último dia as coisas parecem que se multiplicam, se potencializa. É muito mais difícil. Então, se você está vivendo esse momento assim, você não vai falar quanto mais rezo, né? Você não fala isso. Eu nunca mais esqueço uma irmã no final do congresso aqui de mulheres, que no final do congresso que ela veio me agradecer: pastor, que congresso maravilhoso, Virgem Maria. Eu não sabia se queimava a irmã, né? Mas eu entendi o carinho dela. Ela quis dizer o seguinte: foi muito bom. Mas tem pessoas que falam assim: quanto mais eu oro, mais o quê? Mais, estão falando assombração aí? Quanto mais eu oro, mais vermelho aparece, mais ele fica nervoso. A minha bênção está muito próxima. Deus trata o último dia como o dia mais difícil.
agora vocês vão dar 7 voltas. Por que isso? E aprenda agora com Deus. Você precisa dominar a sua ansiedade. Deus não abençoa ninguém quieto. Deus não abençoa ninguém ciscando de um lado para o outro. Jesus, não tem pão, não tem peixe, o povo está com fome, não tem mercado, o que vamos fazer? Procura entre vocês aí, achar o pão e o peixe. Agora tem aqui, Senhor, 2 pães, 5 peixes, o que é isso para tanta gente? Vamos se distribuir. Me dá aí, Senhor, eu que estou empolgado, eu vou agora distribuir esse pão. Calma, o que eu tenho que fazer primeiro? Manda o povo assentar. Manda o povo assentar ordenadamente, de 100 em 100, 50 em 50. Quando o povo estiver quieto, ele vai ser abençoado. Salmo 46, versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O último dia, Deus nos ensina que nós precisamos dominar a nossa ansiedade. Irmãos, eu sou humano assim como você, e por mais que você não acredite, fui criança também, e eu sei como é você esperar um presente, eu sei como é você esperar um cumprimento de uma promessa de alguém que fez, e você confia, você fica deveras ansioso, perdão. Entenda, domine a sua ansiedade. 2018 ainda não acabou. Nós temos ainda mais de 24 horas para Deus fazer um milagre na minha vida e na sua vida. Não comece a dizer, você está vendo, não vou conseguir mais, o ano já acabou. Controle a tua ansiedade, sente-se, porque o salmista falou assim, o Senhor é meu pastor, Ele me leva a sentar nas gramas, Ele me leva a sentar junto a ribeiro de águas, porque o nosso Senhor, Ele quer que nós vençamos a nossa ansiedade. Pastor, mas 2018 está acabando e a minha bênção? Por que Deus manda o povo circular aquela cidade por 7 vezes no último dia? Primeiro, dominar a ansiedade. Segundo, Deus exige de mim e de você que no último dia o nosso comportamento seja baseado na fé e não no tempo. Você compreende isso? O nosso comportamento tem que ser baseado na fé. Você consegue entender um negócio desse? A fé, irmãos, como diz a Bíblia Sagrada, é o firme fundamento das coisas que não se veem. A fé é o firme fundamento das coisas que você imagina ou tem esperança, mas você não consegue tocar, você não consegue visualizar. Eu já participei de congressos de missões, simpósios de missões, e não foi somente uma vez ou 2 vezes que eu ouvi o testemunho e vi testemunhos de missionários dizendo que levantava-se pela manhã com a mesa vazia, com o armário vazio, sem mantimento nenhum, sem pão, sem café, colocavam um prato sobre a mesa, ele e a esposa, e agradeciam a Deus sem ver nada. E diziam os missionários que depois de agradecer, alguém batia na porta, alguém chegava e lhe dava um mantimento. E eu ficava imaginando, numa situação dessa, será que eu teria coragem, ou condições, ou forças, para me comportar pela fé, para viver pela fé, aquilo que eu não posso tocar ainda, aquilo que eu não posso ver ainda? O último dia Deus quer que você se comporte baseado na fé. Não, pastor, mas disseram para mim que se não aconteceu até hoje, não vai dar mais. Disseram para mim que amanhã é o último dia, dia 31 é feriado bancário por causa da mudança de exercício, a agência bancária não abre, pastor, então não vai ter. Se Deus falou, viva pela fé. Alguma coisa vai acontecer. Deus vai usar alguém, Deus vai falar com alguém, mas a sua bênção vai chegar se Ele te prometeu. Tenha o seu último dia do ano baseado na fé, não nos diagnósticos, não nas expectativas, não nas estatísticas, mas viva o último dia do ano pela fé. Vai dar certo, vai acontecer. Deus prometeu, estou falando com Deus promete, né, irmãos?
Por favor, eu também não posso ser irresponsável a ponto de falar assim, tudo que você quer Deus vai te dar amanhã. Se Deus falou. A minha orientação quando alguém vai visitar alguém, nunca fale, Deus vai te curar se Deus não falou nada. Não seja irresponsável. Agora, se Deus falou, fale, porque Ele vai curar. Agora, se Deus te prometeu, irmão, use o seu comportamento baseado na fé. Terceira lição aqui, nesse último dia, nas 7 voltas, Deus estava ensinando os hebreus que eles precisavam entender uma verdade muito simplória. No último dia, nós também devemos fazer a nossa parte. Nós temos a mania de abrirmos mão, não dá mais. Nós temos mania de desistir da corrida, afinal já tem gente lá na minha frente, é melhor eu parar. Disse um colega meu, há tempos atrás, hoje não sei, confesso se ainda está, mas ele estava nos Estados Unidos, que ele saía da sua casa em direção à igreja, e no percurso até a igreja, um rapaz bateu no carro dele, e ele falou assim, Fernando, eu saí do carro muito irado, sabe, eu fui tomado por um sentimento que eu nunca tive, e eu como pastor, eu discuti com o moço na rua, foi uma confusão, né, o moço me agrediu, eu revidei, e ele contou a tragédia, e ele falou que chegou na igreja, muito triste, assim, se sentindo assim incapaz, se sentindo sem condições de estar na frente da igreja, ministrou, pregou e foi para sua casa, muito entristecido, e falou que à tarde ele teve aquele cochilo abençoador. Por falar nisso, quem dormiu hoje à tarde? Não é pecado não, irmão. Ele teve aquele cochilo, e no meio do cochilo ele teve um sonho, e um sonho que ele estava participando de uma corrida, e no meio da largada, todo mundo, os corredores largam juntos, é óbvio, ele então tropeça e cai, e quando ele levanta a cabeça, ele vê que os seus adversários já estavam todos lá na frente, e ele falou assim, agora não tenho mais o que fazer, não tenho mais tempo para correr, agora não adianta mais eu correr. E segundo ele falou que no sonho, aquelas pessoas que estavam na arquibancada assistindo a corrida se levantaram e começaram a dizer, levanta, levanta, dá tempo sim, dá tempo, levanta. E ele falou que foi tomado por uma força, e ele se restaurou e começou a correr de novo, correu até vencer aquela corrida. E ele falou assim, Fernando, eu aprendi que nós sempre temos tempo de resgatar o que perdemos. Sempre tem tempo de nos levantarmos. Sempre haverá tempo de nos reconciliarmos, e nós temos a mania às vezes, irmãos, de acreditarmos que é o último dia, então precisamos fazer mais nada. Faça, trabalhe da mesma forma como trabalhou no primeiro dia, trabalhe da mesma forma como trabalhou no meio do ano, com a mesma força, com a mesma determinação, ainda dá tempo de você ser abençoado. Trabalhe, faça a sua parte. É bem verdade que alguns por aí acreditam que o milagre de Deus independe da nossa participação, o milagre de Deus é algo totalmente divino, sem nenhuma interferência humana. Ora, tudo que é sobrenatural vem de Deus, mas aquilo que nós temos que fazer é a nossa parte. Moisés, exemplo disso, já citei aqui, quando Moisés fala para Deus, Deus, o Senhor tirou o povo do Egito para morrer aqui, o povo vem aí, Faraó, tem montanhas do lado, vão fazer, o que Deus fala para Moisés? Deus manda o mar vermelho se abrir? Deus sopra? Não, Deus fala, Moisés, o que você tem na tua mão, Moisés? Ah, Senhor, tem aqui um cajado. Então, Moisés, você não tem isso aí? Você lembra que lá no monte, eu não transformei isso aí numa serpente? Você lembra que no monte lá, no firme lago, através disso aí? Então faz tua parte. O que, Deus? Toca nas águas. Tem pessoas, irmãos, que querem a bênção de Deus, mas não querem fazer a sua parte. Ah, mas acabou o tempo, acabou o ano. Faça a sua parte, confie em Deus, faça a sua parte, continue orando, não abra mão da sua bênção, não abra mão da sua vitória, porque o nosso Deus é um Deus de promessas, e um Deus de promessa não falha. Louvado seja o nosso Deus. Faça a sua parte. 7 voltas, e nas 7 voltas, Deus também queria ensinar os hebreus, que o tempo, eu queria que você anotasse aí no seu caderno, no seu coração, na sua mente, o tempo não enfraquece a Deus. Pode dar 7 voltas, mas Senhor, não podia ser na primeira, dá 7. Eu vou mostrar para vocês que o tempo não me enfraquece,
dá uma, dá duas, dá três, quatro, o tempo não tira o poder de Deus, o tempo não enfraquece o Senhor. A exemplo do que começamos falando sobre Cronos, né, que até uma pedra é devorada por ele, mas o nosso Deus está acima do tempo. O nosso Deus é atemporal. O que é isso? Nosso Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O nosso Deus não tem passado, presente e futuro. Moisés, eu sou. Mas Senhor, como assim? Qual é o seu nome? Eu sou, Moisés. Eu sou o que sou. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Eu sou o que sou. Eu não sou dominado pelo tempo. Não, só faltam 23 horas, 10 horas. O teu Deus está acima do tempo e o tempo não enfraquece o teu Deus. Ah, mas passaram quantos anos e nada aconteceu? Deus continua no trono. E a promessa continua de pé, porque o tempo não enfraquece o nosso Senhor. Se fosse 15 voltas, o que aconteceria com o muro? Cairia. Se fosse 25 voltas, cairia. Por que não faz logo no início? Está todo mundo aqui com ânimo, todo mundo com força, mas o nosso Deus continua com ânimo, com força, acima de todo o tempo. Ele, repito, e talvez até uma forma meio chata de repetição, mas o tempo não tira do teu Deus o poder que Ele tem. Ele é Deus, Ele é Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor, Ele é Deus. Ah, passaram-se tanto tempo, Ele continua sendo Deus. Passaram-se meses, Ele continua sendo Deus. Ah, pastor, minha esperança está acabando. Creia no que eu estou dizendo para você, o teu Deus continua poderoso, Ele não perde essa batalha. Passou o tempo, 7 voltas, o que vão fazer agora? Vamos empurrar? Senhor, o Senhor quer uma forcinha, eu preciso agora empurrar o muro, eu preciso agora botar um dinamite aqui nas colunas, eu preciso, sei lá, uma picareta, o que eu tenho que fazer? Vocês fazerem alguma coisa? O que nós temos que fazer? Gritem, só isso. Eu sou muito curioso, sabe, quando leio a Bíblia, e desculpa a minha simplicidade, eu fico imaginando o que o pessoal gritou. Se você estivesse lá, o que você gritaria? Olha, como tem muito crente pentecostal, eu ia falar assim, está amarrado, não sei, o outro ia falar assim, para trás de mim, vermelho, não sei. Agora, o que esse povo gritou? Tem uma parte na frente, né, que quando o Gideão está dominando, está liderando o povo de Israel, eles também gritaram, mas o grito está bem explicado e bem escrito na Bíblia, quando ele diz que eles gritaram assim, por Gideão e pelo Senhor. Havia um contexto, e agora aqui no grito, eu acredito, desculpe, que Josué perguntou assim, tá bom Deus, mas gritar o quê? Sei, gritem. O quê? Sei, grita. Mãe, pai, não, claro que não. Muro vai cair, Jeová, não sei. O que Deus está falando conosco, irmãos? Que independente do nosso grito, Deus conhece a nossa necessidade. Tem pessoas que gritam errado, que falam errado, mas o Senhor conhece a nossa necessidade. Me faz lembrar agora do pastor Isaías, que vai estar aqui pregando na festa da igreja. Ele disse que o Espírito Santo é tão amoroso, é tão gentil, que quando você está lá orando, que você fala um monte de bobagem, o Espírito Santo vai lá e toma conta de você, você fala língua estranha, aí o pai pergunta assim, Deus Pai, o que ele falou? O Espírito Santo fala, não, depois eu falo, ele está meio nervoso agora, né? Ele está meio tribulado. É verdade, porque às vezes nós falamos coisas, né, que não condiz nada com a verdade. Deus está falando, grita, fale, abra o seu coração, diga alguma coisa. E o povo gritou. A pergunta que eu tenho que fazer é essa: o que você gritaria lá na hora? Você está lá, o que você gritaria? Queridos, talvez você não recebeu sua bênção ainda porque você ainda não gritou, porque você ainda não falou.
Ah, pastor, mas Deus conhece tudo. Vamos então lembrar de um homem que estava à beira do caminho gritando e dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse homem cego foi o único homem na Bíblia Sagrada até então, até esse momento, que fala de Jesus como descendência de Davi. Ele conhecia a profecia sobre Jesus. Ele fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus o manda chamar, e quando chega próximo dele, Jesus pergunta para ele: o que você quer? Jesus não sabia. Aquele homem não era cego. O que você quer? É necessário você falar. É necessário você abrir o seu coração. Mas por quê, pastor? Porque Deus não sabe? Não, para você se libertar disso. Quando nós falamos, quando nós colocamos para fora, nós somos aliviados daquele peso. E tem pessoas tão metidas a fortes, né, a ser tão fortes, que nem para Deus abre o coração. Ficam carregando um peso. Ah, mas eu não posso falar que eu estou fraco, eu não posso falar que eu estou caindo, eu não posso falar que... como é que eu vou falar para Deus que no culto eu não senti nada? Deus não sabe. Como é que eu vou falar para Deus que na mensagem eu não ouvi Deus falar comigo, que eu vou sair daqui se Deus não tiver misericórdia da mesma maneira? Como eu vou falar isso com Deus? Eu sou crente. Deus sabe. Abra o seu coração e grite. Fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu preciso dessa bênção, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Grite. O tempo não está acabando? Você não está vendo o muro cair? Grite. Pastor, mas que palavra é essa? Grite, fale com Ele. Abra o seu coração. Hoje nós estamos tão inibidos para certas coisas. Eu me recordo e fico às vezes comparando, desculpe até a comparação, quando se vai no estádio de futebol, quando o time está atacando, que aquelas pessoas que nunca viram o jogador pessoalmente, mas se levantam, gritam, não sei o quê, e quando o gol então acontece, a pessoa abraça quem nunca viu, aquela outra pessoa lá fedorenta, né, o tempo todo lá gritando, abraça, não sei o quê. Aí você pergunta: por que você está abraçando ele? Eu estou emocionado, eu estou alegre. E na casa de Deus nós ficamos tão inibidos ultimamente, nós ficamos assim, sem desejo, o que vão falar de mim, o que vão pensar de mim? Se eu chorar, vão pensar que eu estou triste. Se eu sair daqui assim, vão pensar isso. Grite em nome de Jesus. Aproveite esse último momento e faça o que Deus já falou para você. Grite, fale comigo o que você quer que eu faça. Fale com Ele, como diz aquela canção: onde está a tua dor? Conte para Ele onde está o seu problema. Diga para Ele: Senhor, me aflige a alma, eu já dei volta nos muros, já dei volta na cidade, é o último dia, Senhor, eu preciso gritar, eu preciso extravasar. Fale com Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. E quando o povo gritou, o que aconteceu, irmãos? Você sabe. O muro caiu. A pergunta que me vem agora para finalizar essa rápida palavra é: e se não gritassem? Mas Deus não sabia? Deus não havia prometido? Mas é necessário falar com Deus. Eu queria convidar você a ficar de pé comigo, por favor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Estamos aqui agora, irmãos, num quase que encerramento de um ano, né? Amanhã temos o culto da virada, mas estamos aqui no último domingo do ano. O último domingo. Quem sabe durante todo o ano você circulou pelo seu problema, você deu voltas em torno do seu problema. E você foi e falou: não, mas amanhã melhora. Mês que vem vai ser resolvido. Você foi, no melhor sentido da palavra, empurrando com a barriga o seu problema. Deixa eu dar aqui um conselho. Problemas nasceram para ser resolvidos. Quando não são resolvidos, eles geram outros problemas e outros problemas e outros problemas.
Mas talvez você passou esse ano todo dando volta, e Deus está dizendo agora, grite, abra o seu coração, fale comigo, e esse muro vai cair na sua vida. Eu sinto a presença de Jesus aqui, eu sinto a presença do meu Deus aqui, eu sinto a presença do meu Deus aqui dizendo, esse muro vai cair. Fale com Ele, chore se necessário for, abra o seu coração, pare com meu Deus, não, fale com Ele. Eu tenho certeza que o povo de Israel não gritou todo mundo a mesma coisa. Eu acredito que um gritou Jeová, outro gritou Josué, não sei, mas ninguém se importava com ninguém que estava do lado, era Ele, Deus, era um grito que era para salvar. A exemplo de pessoas que estão se afogando, eu não sei se é verdade, mas dizem, né, que o mar desce a pessoa 3 vezes, é todo um mito em torno disso, e na terceira vez a pessoa não sobe mais, não sei se é verdade, mas só sei de uma coisa, quando uma pessoa vai perdendo as forças, vai sendo afogada, eu acredito que quando ela surge acima das águas, quando ela emerge mais uma vez, eu acredito que ela grita com toda a sua força, pode ser o último grito, pode ser a última oportunidade de alguém me ver, imagina aquela pessoa saindo, gritando, socorro, por favor, alguém me ajuda. Eu quero dizer para você, diante de Deus, grite hoje, não saia daqui da mesma maneira que você entrou, por favor, fale com Deus. Eu não estou aqui preenchendo tempo com você, não tenho esse costume, nem necessidade, eu estou aqui agora cumprindo um desejo que Deus colocou no meu coração, grite, fale com Ele, fale para Ele, Senhor, eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu não posso viver da mesma maneira, grite, o nosso Deus é um Deus de promessa. Vamos cantar essa canção, enquanto isso você vai aproveitar essa canção para você gritar, para você louvar, para você chorar, para você sorrir, mas aproveite essa canção agora, como a ordem de Deus para você, grite, fale comigo. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, Jesus, permanecem, Senhor, em cada um de nós. E os teus ouvidos, Ele te conhece, estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. fale com Deus. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, Fale com Deus. sempre atentos, Creia em permanecem em mim. Ele é fiel, Ele é fiel. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar,
Amém. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Nesse último domingo de 2018, eu quero orar por você, que durante todo esse ano lutou, se esforçou. Você que precisa de um milagre, você que precisa de algo que você está guardando há muito tempo, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Na verdade, eu quero gritar com você. Eu quero falar: Senhor, estamos aqui, Senhor. Venha. Está na última volta. Vem mais para cá, por favor, minha irmã. Oh, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Isso, venha. Jesus, a exemplo do que ele falou com aquele cego, ele está perguntando a vocês agora: o que queres? Faça. Aproveite agora e fale com ele. Fale agora com ele. Você que ficou no seu lugar, por favor, levante as suas mãos em favor dos meus irmãos. Querido Jesus, Senhor, em teu nome, Senhor, em teu nome, eu entrego meus irmãos nas tuas mãos, Senhor. Jesus, que vieram aqui na frente, não esperando de mim, Senhor, mas vieram aqui na frente dizendo: Jesus, me socorre, Jesus. Eu não tenho mais forças, Senhor. Eu oro em favor dos meus irmãos que depositaram nesta oração, Jesus, um grito de socorro. Jesus, faz esse milagre, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Tu és um Deus que nos socorre, Tu és um Deus que nos ajuda. Senhor, que esse muro caia, que esse obstáculo seja derrubado, que se torne uma realidade na vida dos meus irmãos, Senhor. Jesus, e que o teu nome assim seja glorificado. Eu uno agora a minha voz, a voz dos meus irmãos, e grito, Senhor, contigo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Faz, Jesus, aquilo que eu não posso fazer, Senhor. Jesus, aquilo que eu não sei falar aos corações, mas Jesus, tem misericórdia de nós. Eu peço a bênção sobre os meus irmãos e os abençoo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glorificado seja o Senhor. Volte ao seu lugar. Vamos aplaudir o nosso Deus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Eu tenho certeza que Deus abençoou você. Eu tenho certeza absoluta que você sairá daqui diferente da maneira com que você entrou. Eu tenho certeza. Irmão, nossa reunião chegou ao final. Não deixe, por favor, de visitar a cantina. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.